Editorial. O Brasil não vai deslanchar enquanto os combustíveis estiverem custando o olho da cara. O Brasil quer matar a fome no mundo, mas com a produção em larga escala de alimentos. Então temos que ter combustíveis e energias baratas. Gasolina, diesel e álcool precisam de uma política de preços justos. É tudo o que não temos e que o país precisa para não ficar patinando como está. Nossa política de combustíveis é confusa e injusta e não espelha a realidade daquilo que precisamos para crescer. A Petrobras, por exemplo, vende para nós gasolina e o diesel cotados em dólar. O dólar sobe, o preço sobe. O dólar cai, mas os preços permanecem. O álcool, por exemplo, foi um programa energético criado pelo governo militar para fugir do petróleo. Financiaram as refinarias para produzir o álcool. As fábricas de motores ajustaram os carros para consumir o álcool. E quando deu tudo certo, esses usineiros malandros, antipatriotas, começaram a fabricar açúcar. E diante da passividade dos governos, deixaram o álcool de lado e viraram os sheiks do açúcar. Aumentava o preço do açúcar no mercado internacional e os usineiros passavam a fabricar mais açúcar e esqueciam o álcool carburante. Foram assim até desmoralizar o Proálcool, que chegou hoje ao fundo do poço. Vejam que paradoxo. Hoje temos carros excelentes movidos a álcool, álcool que nas bombas custa mais caro que a gasolina, portanto, abastecer com esse combustível não compensa. Outra malandragem dessa Petrobras: adicionaram álcool à gasolina e inventaram a alcoolina. Por favor, chamem a NASA. Uma merda de combustível que atesta a desonestidade energética neste país. Você compra 1 litro de gasolina e recebe 0,75 ml do produto. O resto é uma mistura. Pior é que eles dizem que a nossa é a melhor gasolina do mundo. Isso é picaretagem. Depois mentem que somos autossuficientes em petróleo e descobrimos que estão importando petróleo, refinando aqui e exportando para países como Paraguai e Bolívia pela metade do preço que nós pagamos, e que lá a gasolina deles é pura e a nossa é essa alcoolina sem vergonha que somos obrigados a usar. Agora vem o presidente e diz: se os governadores zerarem o imposto dos combustíveis, eu farei o mesmo. Presidente, por que o senhor não dá o exemplo e decreta que no Brasil os combustíveis, gasolina, diesel e álcool, não podem mais ter impostos federais e estaduais? E o senhor pode fazer isso.
Amanhã, por exemplo, o governo do estado vai subir a pauta de 25% para 30% dos combustíveis em nosso estado. Isso vai acrescer 24 centavos ao litro da gasolina. É o Bolsonaro falando em abaixar e nós, sul-mato-grossenses, caminhando na contramão. O que era 25% e já era salgado, amanhã vai ser 30%. Eu tô torcendo pro Bolsonaro esquecer e não falar mais nada, senão daqui a pouco vamos ter que chegar nos postos e quando o frentista disser álcool ou gasolina, eu vou ser obrigado a responder: põe 100 de ICMS no tanque do meu carro, por favor. Presidente, para de falar em alíquota zero de impostos, porque o senhor vai acabar piorando aquilo que já está ruim. Combustível, presidente, tem que ser isento de impostos em todo o Brasil. Lei nacional e cadeia para essa máfia de distribuidores e esses donos de postos que cobram o quanto querem, porque não acreditam em fiscalização. Alguém ontem me disse, mas é o custo Brasil, B de Paula. E eu pergunto, qual custo? Temos que ter um governo que compreenda que o Brasil precisa funcionar como empresa bem tocada e não como as coisas estão sendo tocadas porque o povo não aguenta mais. O povo brasileiro trabalha 4 meses por ano para pagar impostos e 8 meses para pagar contas. Como pagar o litro da gasolina dolarizada e ela sendo exportada para os países vizinhos pela metade do preço que nós pagamos? Aqui o litro de gasolina na bomba é de R$5,750 ml. É brasileirice, assim como aqui, quarentena é de 18 dias. Eu não gosto do Trump, mas admito que a política que ele faz nos Estados Unidos, que é aquela, primeiro nós, depois o resto, é o que nós estamos precisando no Brasil. Aqui a melhor carne exportam, os melhores grãos exportam, os melhores cortes de carnes vão para exportação. Nós comemos o que sobra e ainda pagamos caro pela esmola que nos fornecem. E nesse ponto, o Trump tá certo. Estados Unidos para os norte-americanos. Se sobrar, distribuam, vendam, troquem, mas primeiro é o povo de lá. E por que nós brasileiros não podemos fazer a mesma coisa? Querem um Brasil crescendo 10% no PIB anual igual à China? Então precisamos de um governo que seja justo com o povo brasileiro. Você que está me ouvindo, quer fazer do Brasil um país justo? Então proteste. Use da tabuleta, a internet, os jornais, as rádios, as televisões. Proteste. Cobre da imprensa, do governo, das redes sociais, etc. Protestem. Governador quer medir força com a nossa paciência? Mostra o voto. Use o voto. Este ano tem eleições. Ou vocês esqueceram? Vamos juntos pedir para que o governo federal decrete a isenção de impostos na gasolina, no diesel e no álcool. Tabele os preços desses produtos nas bombas e bote na cadeia donos de postos que quiserem burlar, sacanear
ou fazer o seu preço. Existe mecanismo para isso. Combustíveis a preços justos. O Brasil precisa dessa política energética. Vamos copiar os americanos. Vamos fazer aqui, de novo, os Estados Unidos da América do Sul. E na democracia, isso se faz pelo voto. Seja rebelde. Proteste. Ande na contramão ou de marcha ré. Ajude a colocar o Brasil nos trilhos. Você pode. Você deve. E eles precisam de nós. Bom dia.